Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. E hoje eu tô com uma amiga querida, Mariana Miguel, que vai contar um pouquinho para vocês. Doutora Mariana Miguel, primeira vez pessoalmente, vai contar como a farmácia impactou na vida dela, pessoal. Quanto o curso, né, a graduação, o quanto ela vem se especializando, estudando, crescendo muito no Instagram, quanto isso impactou na vida dela. A história dela é muito bonita, tenho certeza que vocês vão se emocionar, aquele vídeo que você fez me marcou muito, e é uma excelente produtora. Vocês vão conhecer um pouquinho. Mari, conta pro pessoal quem é você, fala um pouquinho. Boa tarde, né? Bom dia, dependendo do horário. Eu tô um pouco nervosa, porque é a primeira vez fazendo, então, enfim. Sou farmacêutica, sou formada desde 2019. A minha história com a farmácia, ela é um pouco... vários altos e baixos, porque eu não sabia qual curso eu queria fazer. Então, eu entrei pensando numa coisa, quando a gente entra no curso, vê Sempre que, assim. nossa, é um mundo muito grande. Então, como é que tudo começou, né? Eu sempre fui uma adolescente com muita acne. Sempre foi um problema muito significante para mim. A autoestima e tudo mais. Afetava meu relacionamento com os colegas no colégio, enfim. Na época, a gente não sabe de nada, né? A gente tá vendo alguma coisa acontecer, mas não sabe exatamente o que tá acontecendo. A primeira coisa que a gente faz, ginecologista. É verdade. Então, quando eu fui na médica, né? A médica passou um anticoncepcional para eu tomar. Então, minha mãe me levou. A minha mãe, ela sempre foi mãe solteira. Então, ela sempre tentou fazer o que ela conseguia, mas é claro que ela também não sabia de tudo. Então, quando ela me levou na ginecologista, a médica botou anticoncepcional, não sei o que lá. Ótimo, maravilhoso, né? Porque a gente é adolescente, vários hormônios ali estourando. Então, deu uma segurada. Minha pele ficava muito bonita, mas tinha muito efeito colateral. Nossa, eu enjoava todo dia, Tão tinha um novinha, horário... né? Passando. E era dor de cabeça, era efeito no corpo mesmo, de você se sentir dolorida, inchada. Mas o que mais me incomodava era que tinha horário certo para eu passar mal. Então, quando eu tomava ele de manhã, à tarde, no meio do colégio, eu já tava querendo... Desculpa. Aí eu falei, poxa, já que tá tantas horas e eu fico enjoada, eu vou tomar à tarde, pra de noite, quando eu estiver dormindo, eu não sentir. Mas eu acordava durante a noite pra... Caramba. vomitar. Então, era um desconforto muito grande pra mim. E eu tentava, às vezes, trocar e tal, pra tentar ir me adaptando, mas, enfim. Aí, o que acontece? Pra esconder as minhas espinhas, eu tentava muito usar maquiagem, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente vê quando a gente passa por essa situação. Então, uma das coisas que eu fui me aprimorando ao longo do tempo foi fazer maquiagem. E aí, eu passava base, escondia, E assim que reboco. começou seu Instagram também, né? Que você começou fazendo maquiagem, eu lembro. Mais ou menos, porque como eu tinha muita vergonha da minha pele, eu falava de unha, porque aí eu não aparecia. Caramba, Então, eu mostrava só a minha mão. Eu mostrava só a minha mão, não falava também, porque eu acho minha voz um pouquinho enjoada. Então, eu só botava a unha. Só que aí, depois que eu fui me acostumando com a minha voz, eu começava a narrar, até um momento que eu senti vontade de aparecer, porque eu acho que quando a gente só fala narrado assim, dependendo do que for, a gente não passa a ideia do que a gente tá querendo. E aí, depois que eu comecei a curtir esse lance da maquiagem, aí eu comecei a fazer vídeo de maquiagem. Aí a pessoa via lá, a pele toda vermelha, toda inflamada e pá, uma maquiagem assim que dava uma disfarçada e tudo mais. E aí foi nessa área aí que eu fui me aprimorando. Isso aí eu era adolescente. Aí quando eu fui chegar no vestibular, eu não sabia o que fazer, eu pensei em fazer veterinária, e aí eu falei, caramba, que legal, só que depois eu pensei, cara, eu gosto de bichinho, mas não gosto de ver bichinho sofrer. E aí a minha mãe, numa ideia assim, ela, por que você não faz um curso que tem a ver com maquiagem? Porque você gosta de maquiagem. Aí eu fui lá, pesquisei, curso que faz maquiagem. Aí eu vi que farmácia poderia fazer. Aí eu, ai, que legal. Aí a gente chega na faculdade, tem uma matéria de cosmética. Mas tudo bem, eu cheguei na faculdade, aí eu fui, né, fui fazendo. Nas primeiras aulas que a gente tem de pele, estruturas e tudo mais, eu lembro exatamente do professor falando das camadas e depois ele falando que precisa ter óleo,
água, higienização. Então, que o passo básico seria limpar, hidratar e proteger. Eu não fazia nada disso. Só que antes de eu saber sobre isso, eu estava na retirada do anticoncepcional. E para quem não sabe, existe um efeito, assim que você tira o anticoncepcional, que é para quem tem tendência à acne, que é da acne vir muito forte. Porque é quando seu corpo começa a se adaptar de novo a aqueles... Ela precisa produzir aqueles hormônios, então ele precisa se adaptar. Então, eu estava nessa fase onde eu estava com as acnes explodindo, a oleosidade lá em cima, ao ponto de eu ter uma memória, assim, exatamente, de eu num ponto do trem mesmo, eu virei para olhar o trem vindo e uma amiga, quando ela virou para trás, ela: meu Deus, Mariana, seu rosto está brilhando. Eu lembro dessa cena nitidamente porque na hora eu já comecei a passar a mão para tirar o óleo, então foi algo que foi me acompanhando por muito tempo, muito tempo. E aí, quando veio essa aula, eu, estudante universitária, pública, falei, com que dinheiro eu vou comprar produto, né? Minha mãe me dava dinheiro de passagem, às vezes... minha mãe me dava dinheiro de passagem e às vezes um almoço ou coisa do tipo. Então, eu tava sempre contando ali, guardando as moedinhas e eu falei, vou pesquisar. Aí eu procurei um sabonete mais baratinho, fiz uma lista de tantos sabonetes, tantos hidratantes e tantos protetores, porque eu tinha que testar e eu sabia que nem tudo dava certo. O sabonete eu consegui acertar de primeira, o hidratante eu até fui, agora o protetor solar não deu. E aí, a partir desses produtos que eu comecei, eu não gastei, acho que nem na época, né, que devia ter uns 5 anos. Eu acho que eu não gastei nem R$50 comprando os 3. Tudo, né? Tudo, esses 3, né, um sabonete, o hidratante e o protetor. Só que, caraca, em menos de uma semana a minha oleosidade já tinha puxado muito, já não estava produzindo tanto. E a minha faculdade era em Realengo. Então, muito sol, muito calor. Então, se mesmo com esse cuidado básico já estava dando uma segurada, o que eu não poderia fazer? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu segui algumas pessoas que falavam disso também. E aí foi quando a gente teve a matéria de cosmetologia, que foi quando eu virei e falei, caraca, quero saber de outros tratamentos. Aí comecei a ver ácidos, coisas desse tipo. Eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E quando a gente fala de acne, como eu trabalho também com isso, eu recebo muita pergunta. O que você acha do Roacutan? Cara, é um medicamento muito forte. E quando eu era nova, eu queria tomar. Só que, na época, a dermatologista falou, olha, a sua acne não é uma acne tão agressiva assim para você tomar. Se você fizer um cuidado básico e tudo mais, você consegue. Só que naquela época eu não tinha disciplina nenhuma, então acabou que eu não consegui fazer e eu fiquei irritada. Eu falei, eu queria tomar e ela não me deu. Só que hoje eu agradeço por ela ter feito isso, porque... tem muitos efeitos colaterais e tem outras coisas que estão associadas e as pessoas às vezes não sabem. E ainda na faculdade, eu perguntei para o professor, eu falei, professor, o que você acha do Roacutan? Aí ele falou, mas para qual finalidade? Aí eu falei, não, porque eu tenho umas acnes e não sei o que. Aí ele... olha, existem coisas de uso tópico, com a mesma proposta, Aí eu falei, caraca, é muito mais além, a gente consegue ter um efeito muito melhor. E aí foi quando as pessoas começaram a me perguntar, o que você está fazendo com a sua pele? Porque elas viram a mudança na minha pele. O que você está fazendo? E aí então, eu só tô fazendo isso, só tô hidratando. Mas hidratante na pele oleosa? Pode? Gente, pode e deve, porque a oleosidade é óleo. Hidratação é água. Então, são coisas que a pele precisa, a gente precisa dar. E aí, fui dando dica pra amiga, uma coisa ou outra. E aí, eu fui testando, vendo que dava certo, que não. E até então, jovem, né? A pele ainda aguentava muita coisa. Eu fiz várias loucuras, botei vários ácidos na minha pele. Hoje não dá pra fazer isso mais. Mas... E aí foi nisso que eu fui me aprofundando. As pessoas foram me pedindo orientação. Eu fui... Tá, mas você quer pra isso? Como é que tá tal situação? Como é que tá outra situação? Porque às vezes as pessoas, elas... pensam que a acne ela está limitada à pele, né? Mas a pele, ela é um órgão tão grande e ela é um reflexo de tanta coisa. Quantas vezes a gente não vê, né? A pessoa que está ansiosa, angustiada, as coisas começam a aparecer alergias. Então, a pele é um órgão que eu chamo de órgão reflexo. Se tem alguma coisa que ela está mostrando, a gente tem que investigar se não tem nada por dentro também que não está certo. E
por incrível que pareça, a faculdade ela me deu muita bagagem, mas muita coisa eu conheci na prática, vivenciando mesmo em mim, em outras pessoas. Então, hoje, eu entendo que a minha acne, até hoje eu tenho, né? Mas é uma acne que ela tem um viés hormonal, mas não porque os meus hormônios são descompensados, mas porque as coisas que eu faço descompensam meus hormônios. Então, minha alimentação, às vezes, a falta de atividade física, meu sono, que às vezes eu durmo muito tarde, acordo muito cedo. E aí vai. Então, ter visto isso na faculdade foi o que mudou a minha pele, né? E hoje é o que eu segui para minha profissão. Então, acaba que o que eu aprendo também para outras pessoas, eu aplico para mim. Testo muita coisa em mim antes de passar também para paciente. Então, acaba que então, ajuda tudo. Ali, até para você entender, né, esses viés que você falou, que muita gente acha que é só hormonal. Uhum. E aí, durante a graduação, você viu que não, que tinham outras razões que você não aplicava, né? Alimentação. Sim, e assim, era uma coisa muito... Eu não sei se todas as universidades são assim, mas a minha faculdade tinha um eixo só de saúdes... como assim, saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança. Legal. Então, eu sei que isso é algo que não costuma ter em outros cursos de farmácia. Eu tive. Era um eixo só de SUS, um eixo só da saúde mesmo voltado para isso. Então, eu acredito que muito tenha partido disso. Porque quando eu tinha um eixo lá só da saúde da mulher, falava sobre a menopausa, falava sobre as oscilações. Então, realmente tinha uma integralização dos assuntos e a gente tinha as matérias separadas, mas a gente tinha uma que juntava tudo. Então, isso fez toda a diferença. Porque hoje em dia tem se falado mais sobre a integralização, mas não é algo que se via até pouco tempo atrás. E quando eu passei a aplicar isso em mim, eu vi, nossa, eu não posso comer leite, derivados, isso daí ataca na minha pele assim, 2 dias a minha pele já tá... Caramba. Glúten também, aí às vezes ficam pensando que é besteira, né? Nossa, tudo sem glúten, sem lactose. Faz diferença na vida de quem tem realmente alguma reação com isso. Você não precisa ser uma pessoa intolerante à lactose, não precisa ser uma pessoa que tem celíaco, né, que não pode comer glúten. Você pode ter só uma sensibilidade e o mínimo que tiver, ela pode afetar em vários níveis. Para mim, afeta na minha pele, mas para algumas pessoas afeta emocional, afeta várias outras áreas. Então, a farmácia foi ali primordial para tudo, até no caso a escolha do curso, né? E aí você aplicou isso e surgiu o Instagram. Isso. Aí você contou, né, as pessoas... Eu converti um pouco do que eu vivia para o Instagram. E ali você usou muito a empatia, né? Porque você viu que milhares de pessoas passavam pela mesma coisa que você. No caso, sentiam... Eu vi um relato que eu fiquei assim, um vídeo que você fez que foi o que me impactou. Que eu falei assim, nossa, a Mariana precisa contar isso para muitas pessoas, que a gente atinja muitas pessoas, porque você contou a sua história. A Mariana... Não era Mariana Miguel farmacêutica, era a Mariana, adolescente ali, com as inseguranças dela, que a pele trazia ela, que toda a história que você falou de bullying e tudo mais, e aí você foi crescendo e você transformou aquilo ali na sua força de trabalho, né, e de mudar vidas. Pra quem não sabe, né, é um vídeo que eu faço uma carta pra mim mesma. Isso é muito bom. Eu de agora falando pra Mariana adolescente, que é uma fase que tá ruim, que você fez isso, fez aquilo, mas que vai passar. Porque eu acho que muitas das vezes a gente consegue conforto quando a gente se acolhe. Então, quando eu tava lá, não sabia o que estava acontecendo, eu tinha raiva da minha pele. Então, era a ponto de eu pegar o esfoliante e com força ali, ó, arrastando, machucando aquela pele que já estava lesionada. E é claro que isso acabava gravando ainda mais, mas eu lembro de eu me olhando no espelho, chorando, esfregando aquela areiazinha do esfoliante. Isso ainda te emociona, né, Mari? Emociona, porque me vêm os mesmos sentimentos. Então, eu sei que se eu passei por isso, tem gente que passou igual ou passou pior. Então, você usou isso como o seu trabalho, né? E para o seu trabalho e para mudar outras vidas. Hoje, quantos pacientes você já tem? Não Olha, sei. dá pra contar. Não, eu tenho um localzinho onde eu arquivo os materiais e eu tenho uma pasta lá de mais 100 e poucas pessoas. Olha isso, muita porque gente. eu não guardei todo mundo. Foi quando eu comecei a organizar as coisas, eu comecei a contar, tem 120, alguma coisa assim. É muito paciente. É muita gente que eu fiz atendimento com acompanhamento. Tem as pessoas que eu não acompanho, já foram mais de 200 e pouco, assim. Fora as que eu já tô fazendo, então 300, assim, no geral.
E assim, ter empatia foi muito importante para eu me colocar no lugar daquela pessoa, entender o que ela precisa, porque às vezes a gente pensa, é só toma isso aqui e usa. Às vezes aquela pessoa tá carente também de falar sobre o que ela tá sentindo. Então é clássico, assim, de eu chegar na conversa, perguntar, se eu virar e falar, o que você usa? A pessoa vai falar, eu uso isso aqui, isso aqui lá. Mas você já fez alguma receitinha, assim, em casa? Então, aí ela começa a se abrir, porque quando você dá esse conforto, a pessoa se sente confortável falando com você, ela também se sente mais aberta a falar. Então, nas consultas, quando eu for falar com o paciente, eu tento trazer esse conforto, porque quanto mais informação ele me der, melhor. Você come isso? Não como. Tem gente que não vai assumir que come certas coisas porque sabe que faz mal e tem medo de levar bronca. E eu já cansei de falar. Gente, olha só. Eu falo lá no Instagram direto. Às vezes, na própria consulta, eu falo, eu não vou brigar com você. Eu quero entender por que você fez. Deu vontade. Tudo bem. E aí, agora, porque se a pessoa não me fala, eu não vou saber o que foi que aconteceu na pele. Deu uma espinha. Mas o que você fez? Eu fiz tudo o que você pediu pra eu fazer. E como é que eu te ajudo agora? Entendeu? Então, eu preciso dessa sinceridade. Eu sei que tem muito bloqueio ainda dessas pessoas pra falar, se sentir confortável, mas eu tento trazer isso pra que a comunicação flua sempre bem, né? Muito bom isso. E outra coisa também, nem tudo eu tento resolver. Teve uma vez que eu fui fazer uma apresentação, falar um pouco do meu trabalho e tudo mais. Aí a pessoa chegou pra falar comigo, ela, o que você faz? Eu, faço isso, aquilo, atendimento pra isso, aquilo. Aí eu virei pra ela, eu falei, tem alguma coisa que te incomode? Né, de repente, se ela quisesse alguma coisa, eu poderia falar. Aí ela, não tem nada não. Eu, então tá bom. Ela tava só querendo saber como é que era o meu trabalho. Eu, então tá bom. Aí ela, cara, muito legal. Aí eu, o que ela? Você não tentou me vender nada. Porque às vezes a gente vira e fala assim, olha, mas tem uma manchinha aqui que a gente pode fazer isso, aquilo. Aí a pessoa que não tinha um gatilho começa a ter. Eu lembrei de uma história, você falando, né? Eu tava não posso dar muito detalhe, senão a pessoa que estiver ouvindo vai lembrar. Sou eu? Uma farmacêutica, né, abordou uma terceira pessoa falando assim, olhou pra pele, igual eu tô olhando pra você, e falou assim, nossa, você tem que ir lá pra eu manipular umas coisas pra você, que suas acnes estão horríveis. Juro. Eu fiquei sem graça, eu tava do lado, eu fiquei sem graça, Mari, porque assim, eu falei, meu Deus, às vezes a pessoa... O que você contou aqui, isso é muito real. Eu nunca passei por isso, nunca tive acne na adolescência, nem agora, uma outra que aparece ali, então, mas ao mesmo tempo me coloco no lugar da pessoa, né? Não preciso passar por aquilo ali, né, pra me colocar, mas assim, eu fiquei... Porque era uma menina, acho que ela tinha uns 17 anos, quase que eu falei o nome. Tinha 17, 18. Faz um pi. Não dá. E a pessoa falou assim, sua pele está horrível, vamos lá que eu vou manipular. Horrível, usou essa palavra. E eu falei, meu Deus, às vezes a pessoa fala, como outros que comentam de peso, de cabelo. Não é só pele, né? E não tem essa noção do quanto isso vai impactar, né? Então, a gente, como profissional da saúde, a gente principalmente tem que acolher e não fazer isso, né? Igual você falou, essa manchinha aí que eu vou te vender um curso, não sei o que, não existe isso, gente. Não, e assim, eu como tive acne, eu lembro nitidamente, eu trabalhei... As pessoas falavam isso. Eu lembro nitidamente de eu trabalhando numa farmácia, ou no balcão, belíssima, de branquinho, tal, arrumadinha. Pra isso aí no seu rosto tem que fazer tal coisa. Aí eu... Mas a pessoa era... Era uma senhora. Não formado nem nada? Não, era uma cliente que estava na drogaria. É só fazer isso, aquilo. Aí eu, pra isso o quê? Ela, pra essas acnes aí no seu rosto. Aí eu, mas eu já faço tratamento, muito obrigada. Porque as pessoas associam a acne como sujeira, falta de cuidado. E olha... Eu fiz um vídeo uma vez que teve até muito repost, assim. Era um vídeo dublado, onde a legenda era... Você tem que cuidar, acne é falta de cuidado. Aí tô eu virando, mostrando a pilha de produtos que eu tenho que falar. Isso aqui é falta de cuidado? Não tem como, porque pra quem... Novamente, desculpa, gente. Pra quem tem acne e tenta de várias formas, gasta muito dinheiro testando coisa. Porque tem muita coisa oferecida. E aí, às vezes, coisas ruins, às vezes, coisas até boas. Mas como a acne é uma coisa também multifatorial,
não é um produto que resolveu para o amigo que vai resolver para mim. Exatamente. Então, essa complexidade de, vamos dizer que é uma acne que vem da alimentação, a alimentação está desbalanceada. Vai adiantar um produto se não controlar a alimentação? Não vai. Para mim também, a minha pele, ela por muito tempo foi muito inflamada. E aí eu descobri que, desculpa mãe, a culpa era sua. Porque a minha mãe fazia muitas comidas muito gostosas. E ela variava bastante coisa, mas tinha aquela carga da farinha às vezes. E do leite, num creme de leite. Então aqueles alimentos, por mais que fossem considerados pratos equilibrados e tal, pra mim não era bom. Então quando eu saí de casa, que aí eu fazia minha própria comida, eu não tinha tempo pra fazer a comida, eu fazia o arroz, o frango. Então eu reduzi muito a carga inflamatória sem perceber. Aí você foi observando. E aí, do nada, minha pele começou a melhorar. Eu falei, gente, mas o que eu tô fazendo diferente? Os produtos são os mesmos. É muito reflexo da E alimentação. aí, quando eu vi, eu falei, caraca, é porque eu fiquei muito tempo comendo tecnicamente limpo. Eu não gosto desse termo, mas assim, não inflamatório. Minha pele melhorou muito. E aí, quando eu comecei a associar, eu falei, caraca, então era isso. E aí foi só melhorando. Agora, eu entendendo sobre isso, porque o lance é quando a gente não entende, que a gente fica agoniada, de onde está vindo isso daí. Agora que eu entendo, eu me dou a liberdade, às vezes, de comer uma coisa ou outra. Eu sei que vai vir, mas eu já tô preparada, já tô com tratamento, já sei o que eu vou fazer. Então, já fica bem mais fácil. Importante. Assim, essa abordagem, né? Às vezes a gente vai num dermatologista, enfim, né? A gente tá falando de pele, e aí a abordagem do profissional faz diferença de como se você vai aderir ou não àquele tratamento, né? E às vezes você olha a pele, e hoje a gente você também trabalha com a parte de estética, né? De consultório, então Sim. você... Às vezes a pessoa e eu vejo que você vai muito pro tratamento, não é nem se eu posso dizer o convencional, mas a parte da prescrição, aquele acolhimento manipulado. E as outras pessoas, hoje em dia é uma tendência, não generalizando, a gente teve meninas aqui da estética, que até maravilhosas. Eu vi. Rafinha, né, e a Cris. Mas, assim, hoje, às vezes você chega no consultório, a pessoa já te oferece aqueles milhares de tratamentos de botox, isso e aquilo. Não, nada contra, né? Deveria até ter começado também. Mas digo, assim... Seria interessante. Que, né, Mari? Vamos agendar uma consulta. Mas, às vezes, a pessoa só tá, né... Eu acho que o acolhimento, de modo geral, o seu é muito legal e o que demonstra esse sucesso todo, porque você olha também as questões socioeconômicas, né? O que a pessoa... Você falou que a sua empatia tá até nisso. Poxa, eu pesquisei ali tantos valores que eu tinha para fazer aquele tratamento. E eu sei que você aborda, né? Tenho amigas que já foram sua paciente, né? Me deram feedback super positivos. Pessoas ali, eu vejo no Instagram, que elas falam isso. Você não vá, o tratamento é 6 mil, 10 mil, enfim. Não. Nem longe. Né? E assim, você vê o quanto a pessoa também tem disposta ali para pagar e tudo mais, para investir, na verdade. O que eu tento fazer é montar o ideal. Aí eu falo pra pessoa, olha, isso aqui seria o seu tratamento completo, se você conseguir fazer tudo, vai ser perfeito. Você me disse, você vai conseguir. Aí a pessoa, poxa, Mari, ficou um pouco puxado e tal. Aí olha, essa aqui é prioridade, porque é a coisa está mais precisando agora. Posso até fazer um ajuste e tal, mas pode comprometer o resultado. Então, eu passo para a pessoa, né, todas as alterações que eu posso fazer, tudo que ela pode realmente... Como funciona a consulta, assim? Hoje esse atendimento é online? Eu faço online e presencial. Eu comecei com online, porque tinha saído da empresa. Eu falei, alugar um espaço é muita responsabilidade, vou fazendo online. Aí eu comecei no online, Então, como é que funciona, basicamente? É uma chamada de vídeo, eu peço foto antes para eu dar uma olhada, né, na pele. Tem forma certa também de fazer essa foto, porque numa luz muito baixa, no banheiro, às vezes as sombras não ficam legal, então tem que ser num lugar com iluminação natural, enfim. Então, eu preciso de uma foto de um jeito específico para eu olhar algumas coisas. E, mas, poxa, mas online não atrapalha? No presencial você está vendo a pele, ok. No online eu não vejo, mas eu posso perguntar para você se você tá sentindo que a sua pele tá áspera, se você tá vendo os seus poros, o que você tá sentindo, se você sente repuxado. Posso pedir para você pensar e ver como é que você, né, e eu ver a elasticidade da sua pele. Então, mesmo que eu não veja pessoalmente, eu posso trazer perguntas estratégicas para conseguir identificar coisas que eu veria presencialmente. Então, foi dessa forma que eu comecei. Antes eu mandava um formulário para a pessoa responder, só que eu senti que às vezes as perguntas bloqueiam as pessoas, aí a resposta fica muito simples e eu falava, não, pode escrever bastante. Só que na conversa flui melhor, então hoje o formulário é para mim. Eu abro o formulário, a pessoa tá lá me falando e eu tô escrevendo. E eu não tenho pergunta
eu não me atenho só à pergunta que eu botei ali. As perguntas são para eu não esquecer de perguntar. Mas às vezes eu vou aprofundando, a pessoa vai me dando um gancho, opa, então se acontece isso, você sente isso, aquilo. E aí eu vou só complementando, eu tenho umas partes específicas para isso. Então, basicamente, funciona dessa forma. No presencial, aí são basicamente as mesmas perguntas ali, porque o formulário ele é um documento só, então eu aproveito, mas ali eu já coloco as coisas que eu vejo aí também. Você vai até a pessoa, você... A pessoa vem até mim, nos locais onde eu estiver fazendo atendimento. Entendi. Aí, hoje a gente atende Centro, Botafogo, Barra, né? Entendi. O espaço, né? Você aluga um espaço. Eu alugo um espaço. Bem legal. E aí, muito legal. E o bom desse espaço é porque tem vários locais. É a mesma rede, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, ele me dá várias opções de locais. Então, isso ajuda ótimo. também a atender várias pessoas, né? De várias regiões. Isso é bom. E aí, mas a parte da estética de aplicações de botox, essas coisas você não tá fazendo? Não, eu não me identifico com injetáveis, não me identifico com essa área. Minha área é skincare. Então, skincare, cuidados com a pele, produtos ali. Às vezes, peeling também faço. Microagulhamento, estou fazendo curso. Então, essa parte de skincare é o que eu prefiro. É porque, uma vez eu até falei isso com uma pessoa que eu estava trabalhando. Mas por que você escolheu essa área? Porque quando eu era jovem, não sei o que, ela, nossa, essa é a sua missão. Quando a gente pega parte da nossa história e traz isso pro nosso profissional, é porque era o nosso propósito, era o que a gente tinha que fazer. E aí aquilo me deu um conforto, sabe? Porque às vezes a gente fica assim, caraca, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no meu caminho? E aí, pra eu não desviar, eu até fiz uma tatuagem, tá escrito até dar certo, porque a gente passa por muitos altos e baixos. A gente duvida muito se vai, meu Deus, eu quero desistir. Não, mas agora tá legal. Não, mas agora tá ruim. E aí até dá certo pra eu olhar e falar, não, até dá certo. Eu lembro. Tá dando, graças a Deus. Não, e eu lembro de alguns questionamentos seus, né? A gente já conversou bastante, né? Virtualmente, né? Por mensagem. Gente, pra quem não sabe, eu já fiz curso com a Lívia. A Lívia me formou em várias coisas. Exagerado, até não, parece. Mas eu falei com você, a gente fez uma live, agradeci. Porque verdade. você, querendo ou não, fez parte da minha formação. A questão do online, o que me deu confiança foi você falar que a gente poderia fazer. Sim. E eu falei, beleza, então a gente tá amparado, a gente pode fazer. E foi isso que eu falei. Tá vendo? Nem lembrava disso, que bom. Eu lembro você, não tem problema. Minha aluna, eu fico feliz quando vejo uma aluna assim, tão bem sucedida. Que bom. Até esqueci que eu ia perguntar de você da consulta, não lembro se eu ia falar da consulta quando você falou do curso. Desculpa, te cortei. Nada, que isso. Não, mas você falando sobre a trajetória, né? Sobre a questão de você pegar os clientes, não se identificar com a parte de injetáveis, porque as pessoas que entram na estética, acho que elas precisam trabalhar com isso. Isso foi bem legal, seu. E como assim, que surgiu essa questão do Instagram? Porque você falou que começou com a unha, né? E hoje você é bem forte ali nas redes, né? E vamos lá, né? Porque é uma história produz muito os vídeos, longa. a Mari produz vídeos incríveis, o Instagram dela vai estar aí disponível para vocês, né? E você faz tudo, você que edita, você que grava, isso é muito fantástico. Gente, eu tenho um traço, assim, de... Eu não sei se é uma característica minha, que eu gosto de fazer coisas, assim. E aí eu aprendi a fazer foto, muito vídeo. Não só fotografar, mas editar, porque eu já trabalhei com isso. Meu irmão tinha uma empresa de fotografia e filmagem, então a gente fazia foto de casamento, foto de 15 anos. Ele ficava muito com a produção de festas, meu irmão, e eu ficava com... corporativos, institucionais, acho o nome que dá. Que é quando a gente vai lá e faz esses materiais para empresas. Então, eu fazia para um estúdio de dança. Aí eu fui aprendendo, né? Ele meu irmão, muito inteligente. Viu gente. como tudo é importante? Pois é. Cada passo. Hoje, quando você imaginar que fotografia te ajudar no seu trabalho? Não, e faz toda a diferença quando você tem um visual diferente para entregar. As pessoas olham de um jeito diferente, mais profissional. A vantagem é que eu gasto menos dinheiro para isso, que sou eu que faço. Mas dá um trabalhão. Então, tipo, gente, quando você vê uma coisa bem produzida, curte, comenta, porque dá um trabalho. Compartilha, Exatamente. Então, por conta desse lado, meu irmão me ensinou muito, porque ele me dava as responsabilidades e ele queria que o trabalho da empresa fosse algo muito parecido, né? Pra não parecer que trabalho da faculdade, cada um faz uma parte e depois junta. Então, aí ele me ensinou muita coisa e aí eu fui aplicando nos meus vídeos de unha. Aí depois nos meus vídeos de maquiagem. Aí depois eu fui trazendo pro meu profissional hoje. Então, o meu Instagram,
Ele era um Instagram de unha. Aí eu fui, tinha umas fotos que dava super certo e tal, ia fazer com uma foto com fundo embaçado. Na época, os celulares não tinham essa tecnologia de embaçar o fundo, só câmera profissional. E a gente tinha, porque a gente fazia os eventos, então eu aproveitava a câmera e já fazia. Então já dava uns impactos diferentes aqueles conteúdos. Aí eu entrei numa de fazer sorteio. Aí meu Instagram foi lá, vários seguidores, não sei o quê, e aí eu... Péssimo, porque atrapalhou tudo. Sim. E aí eu troquei de Instagram. Mas assim, foi um mix, né? Que eu já tinha saído da unha, tava falando de maquiagem, depois comecei a falar de pele, aí eu troquei o Instagram. Então eu saí de um Instagram. Você criou um novo, né? Isso, eu criei um novo do zero. E aí a única coisa que eu falava no antigo, gente, criei um Instagram novo. Aí eu fui pro. E aí eu saí de 13 mil pessoas, sei lá, para 600. Quando eu comecei realmente, As porque... pessoas se ligam muito em números, né, Mari? Então, mas aí... E os seus seguidores eram da unha, né? De sorteio. Eu lembro que você até comentava... Eu aprendi muita coisa com você também. Você fala muito isso, né? Que às vezes a pessoa vê lá 20, não sei quantos mil, 30 mil seguidores, mas... Não quer dizer nada. Sem contar os fakes que muita gente... Não quer dizer nada, porque são números que enganam a gente. Sim. Aí a gente fala, poxa, beleza, tem isso de seguidores. Aí quando você vai ver as métricas, são uma porcaria. Então, para aquela quantidade, né? Claro. Tecnicamente, pensando assim. Então, quando eu saí, 600 pessoas que estavam ativamente daquele meu perfil. Compartilhava, curtia tudo seu. Exatamente. Interagia. E aí, você pensa, um Instagram que tinha acabado de começar, que já chegou com 600 pessoas do nada, e um vídeo que é muita curtida, muito comentário. Aí uma marca me notou. Eu tinha 3 postagens naquele post, naquele novo perfil, e 600 seguidores. Eles me pagaram, me deram um produto. Na época eu não trabalhava ainda com atendimento. Então, eu falei, legal, testei o produto, falei, fiz fotos, isso, aquilo, beleza. Aí foi crescendo. E aí eu falei, não vou cometer os mesmos erros, né? E aí eu não fiz mais as coisas que eu fazia. E aí eu fui tentando trazer aqueles conteúdos que ajudassem de uma certa forma. Só que antes de eu trabalhar com atendimento, ficava tudo muito... eu não gosto de usar esse termo porque usam como se fosse uma forma pejorativa, eu não acho ruim. Mas é o que falam, tava muito blogueirinha. Então, quando as pessoas... não é pejorativo, porque dá muito trabalho ser. Dá muito trabalho ser. Então, é só para as pessoas tentarem entender um pouco o que eu tô querendo dizer. Então, não valorizavam o meu trabalho da forma que eu gostaria que valorizassem. E aí, quando eu comecei a fazer atendimento mesmo em si, dublagem, não sei o que lá, isso dava uma quebra na mensagem que eu queria transmitir. Aí eu tive que mudar um pouco a minha abordagem, meu posicionamento, que foi quando o meu perfil começou a realmente... dar certo, né? Vamos dizer assim, ser lucrativo. Porque até então era, me dá uma dica. Agora quanto é a consulta? Isso. É diferente. Então faz toda a diferença a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você se posiciona. Você ser a favor e você ser contra a certas coisas. Então você precisa falar que você não gosta de alguns assuntos, porque isso cria identificação também com a galera. E a pessoa vê que você não vai com todo mundo, que você tem uma opinião. E aí, eu acho que isso é o que que faz mais diferença. Eu não via isso como algo que eu fazia, era muito intuitivo. Mas outras vezes eu recebi relatos, poxa, eu queria o meu perfil tipo o seu, que não sei quem, não sei o que lá. Eu falava assim, mas como assim? Porque pra mim eu ia fazendo, sabe? Então eu não percebia. E depois eu comecei a perceber, e aí eu comecei a fazer isso de uma forma mais intencional. Porque se isso chama a atenção da pessoa, então eu vou fazer pra ela me olhar, me ver. Sim, foi igual você falou da questão de blogueirinha, né? Eu ia te perguntar se você não sofreu isso, né? Porque quando a gente começa a falar na internet, eu sou uma que passei por isso. E agora quer virar blogueira num tom pejorativo, né? Como se isso fosse algo ruim. E a gente sabe que não é. A gente tem profissões aí, são extremamente necessários os influenciadores, né? Para diversas marcas, diversas... Sim. Ai da gente, e né? Muitos blogueirinhos formam pessoas normais. Sim. Porque oferecem um curso que é super bom. Eu fiz um curso agora de peeling. Então, assim, eu conheci a pessoa pela internet. Se ela não estivesse lá fazendo o marketing dela, eu não ia conhecer. Eu sempre falo isso, né? Nos cursos, que quando as pessoas virarem essa chave e encararem o Instagram
como a extensão do trabalho, uma ferramenta de trabalho, assim como outras plataformas que a gente tem, Sim. tudo vai mudar, né? Quando encarar com uma seriedade. Se você não liga, é lazer, é uso, enfim, tudo bem, mas respeitar o trabalho do outro, né? Que tá ali se desgastando, você falando, você é só fotógrafa, você que faz os vídeos, você que produz o conteúdo, que é muito difícil. Nossa. Às vezes a pessoa vê um post e não tem noção que tá por trás daquilo ali. Quantos dias eu levei pra fazer aquilo dali? Né? Você perguntou, né, se eu já tinha sofrido com esses comentários. Então, não muito, porque eu sempre tive o perfil, mas eu não trabalhava com ele ativamente enquanto eu estava trabalhando em algum lugar. Então, enquanto eu estava de carteira assinada, eu não levava muito a sério. Você postava conteúdo, era conteúdinho. Então, se falasse em blogueirinha, eu falava, sou mesmo. E aí, depois, quando eu estava na última empresa onde eu trabalhei, eu tentei fazer alguns conteúdos mais explicativos, e aí eu senti um clima meio estranho de tipo... porque eu senti também. Mas não foi muito porque eu não fiquei... Quando eu comecei a realmente a pegar um pouco mais isso, aí eu saí. Então não deu muito tempo, mas eu acho que eu teria passado mais. Não, mas eu imagino que muita gente deva passar. Eu fui uma, mas assim, eu imagino que você não sentiu tanto porque você saiu. Porque essa estranheza, hoje eu vejo, com o auge dos meus 31 anos, maturidade e tudo mais, hoje eu vejo que é por conta de a pessoa querer fazer aquilo ali, mas não tem coragem. E eu recebi uma crítica. Mari, você não acha que se você postar negócio lá, dentro do lugar onde você tá... É que eu não quero falar exatamente o que é. Dentro do lugar onde você tá, você não vai pegar mal? Eu falei, não, mas eu tô justamente mostrando... Sim. Porque a empresa não tinha vestindo a camisa, né, do lugar. Exatamente, porque a empresa, ela não tinha essa... Eu não sei agora, mas na época ela não tinha muito essa visão de trazer o público para dentro do negócio, porque isso faz muita diferença, traz muita confiança, né? Porque a pessoa vê o que você está fazendo. Então, quando eu fiz dentro do lugar, a pessoa falou assim, mas você não acha? Porque se fulano vê, se ciclano vê... Aí eu, poxa, mas eu não acho, porque eu acho que isso vai fazer isso, aquilo vai passar tal e tal mensagem. Aí ela entendeu o meu ponto de vista, mas ela sabia como eram as pessoas, e aí ela só toma cuidado. Só quis alertar. Ela perguntou, eu não senti como uma crítica, assim, tipo, nossa, tá pagando de... Não, mas ela... Sim, porque isso gera uma estranheza. Hoje eu vejo que é por conta disso. Porque a pessoa, geralmente, quando critica assim, acho que nem tá, né, você ainda pegou leve. Eu acho que é porque queria estar fazendo aquilo ali, não tem a coragem. Sim. Que tem que ter coragem pra colocar a cara na internet. Eu lembro de você falar, eu lembro das relatos que você fez pra mim. Não, e tem que ter coragem pra fazer o que você fez, contar a sua história, falar da pele. Quem te critica e depois tá fazendo igual. Ela fala, ué, Cris, você não achou chato? Você não achou esquisito? Por que você tá fazendo? E hoje, Mari, como é que tá a sua rotina? Hoje você trabalha por conta própria? Tá mais tranquilo ou tá mais corrido? Minha saúde mental tá muito melhor do que esteve antes, porque agora eu consigo controlar melhor os meus horários. Se tem alguma coisa... É porque antes eu tinha que fazer isso e ponto, porque eu tinha que... A empresa dependia do meu serviço. Hoje a minha empresa, é claro que eu não vou ficar atrasando os meus processos, mas eu consigo virar e falar, tal hora, eu vou parar agora, vou pra academia, cuidar um pouco da minha saúde mental. Quando eu voltar, eu finalizo ou vou deixar pra amanhã e tudo bem. Então eu consigo me organizar melhor, isso faz muito bem pra minha cabeça. Eu tive um momento... final do ano passado, que eu não sei se foi porque eu não tive um diagnóstico, mas foi quase depressão, porque teve uns pensamentos esquisitos assim, aí eu falei, opa, não tá legal. E a profissão ajudou de novo, né, identificar isso também. Né? E aí eu falei, caramba, tem que fazer alguma coisa. Aí eu tava com... Eu não tava fazendo atividade física, eu não estava sobrepeso. Eu tava dentro do meu peso ideal, mas com certeza a distribuição tava errada. Porque, né, eu sempre fui abaixo do peso. E aí, eu sempre fui muito magra. Aí, quando eu engordei, você vê que o corpo fica meio mal distribuído. E era muito mais gordura do que massa muscular. Então, apesar de eu estar dentro do peso, não estava saudável. E aí, eu olhei e eu falei, gente, eu não tô me reconhecendo. Eu tava comendo muita besteira, aí a pele tava explodindo, o emocional também tava ferrado, e aí eu preciso fazer alguma coisa, senão não vai dar certo. Aí eu comecei a tentar fazer atividade física, aí faltava, voltava, faltava. Aí foi isso em outubro, mais ou menos. Quando chegou em dezembro, é que eu comecei a pegar um pouquinho mais de regularidade de todo dia. Aí eu lembro que foi a última semana de dezembro que eu fui de segunda a sexta.
Eu tenho esse marco na minha cabeça. Aí eu falei, 2023 vai! Aí foi, esse ano eu tô bem, tô tranquila, tô conseguindo fazer. Aí, obviamente, quando a gente começa a cuidar um pouquinho desses outros lados, fica mais fácil a nossa cabeça cuidar dos outros. A gente tem mais vontade de melhorar a alimentação, disso, aquilo. Então, eu consigo hoje ter uma vida muito mais saudável, no geral, não só no emocional, mas assim, meu corpo tá muito mais saudável, eu tô muito mais disposta do que eu tava um tempo atrás. Pra você cuidar do outro, né? Você precisa estar bem. Exatamente, porque aí a pessoa vira e fala, mas é porque tá acontecendo isso comigo. Menina, comigo também? Aí eu falo, mas você não tinha que ajudar a resolver? Então, se você não tá resolvendo o seu, que dirá você ajudar a resolver o meu, né? Então, hoje a sua rotina é mais tranquila? Atendimento em casa? Não vou dizer que é tranquila. É agitada. É agitada porque, assim, toda hora tá... Até pra estar fazendo uma coisa... fechar a agenda, né? Tive. Aí fechei até um pouquinho mais. Eu falei, vai que a gente conversa mais um pouquinho. Aí eu fechei porque eu gosto de programar, eu não gosto de ficar atrasando, faltando. Mas é de segunda a sábado? De segunda a sexta, de 9 às 18. E sábado, no período da manhã, de 8 a meio-dia. Sempre tem gente que trabalha e tal, então eu faço esses atendimentos. Eu não fazia sábado. Eu fiquei tanto tempo trabalhando sábado e domingo por conta de drogaria, e depois na outra empresa eu trabalhava sábado. Eu falei, vou ficar um tempo em casa, sábado e domingo eu mereço. Aí depois eu falei, não, as pessoas precisam também, então eu abri esse horário. Sim. Então... Mas assim, nosso tempinho já tá chegando ao fim, acredite. Passa muito rápido, passa muito rápido. E assim, hoje, se você pudesse deixar uma mensagem para quem, né, tá ouvindo e se identificou ali, né, viu, o que você usou de força, né, o que a farmácia te mudou, o que você, né, se alguém tá indeciso pelo curso ou se quer seguir a área que você tá trabalhando de estética, o que você deixaria de mensagem para esse pessoal que tá ouvindo? Que eu tenho certeza que vai ser muito... né, valiosa. Não sei, gente. A gente tenta falar bonita, vem aqui e fala uma... Nada. Eu acho que, assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente se sente confortável em fazer. Quando a gente não tá confortável, a gente não se agrada, e para agradar os outros também fica mais difícil. Não que a gente tenha que agradar os outros, mas para a gente poder trabalhar com outras pessoas, a gente precisa ter essa convivência, então tem que ser confortável. Para quem que não seja, né, da área da farmácia, mas tem essas questões de pele, é realmente investigar além do que aquilo que a gente está vendo, porque não é só pele, nunca vai ser só pele. Não tô falando só de acne, eu tô falando de mancha, tô falando de melasma, linhas, tudo isso. Tudo tem um processo inflamatório. Então, busque da onde tá vindo essa inflamação e trate. E não é como anti-inflamatório, pelo amor de Deus. Anti-inflamatório tem muito efeito colateral. Então, é mais ou menos isso, né? De ir atrás realmente daquilo que você se sente confortável e daquilo que tá te incomodando na origem do problema. Mari, muito obrigada. Sua história é inspiradora, você emociona muita gente, inspira muita gente, pode ter certeza, não só a mim, como milhares de pessoas, porque é admirável mesmo o que você faz, a força que você teve, né, de lá atrás passar por tudo isso que não é fácil, não é só uma acne, a gente sabe o quanto isso impacta na vida de alguém, e você usar disso para transformar milhares de vidas aí. E é só o começo, minha filha, daqui para além, né? O céu é o limite, céu nem é o limite para você. Parabéns pelo sucesso. Obrigada. A casa é sua. Sucesso para você Volte também. Volte sempre, viu? Muito obrigada por aceitar, por fechar essa agenda e os pacientes episódio 20. Muito obrigada, viu, Mari, por agradeço. tudo. E quando quiser, venha novamente para falar de outros assuntos, milhares de assuntos. Tem muita coisa pra gente falar. Pra gente decidir esse tema, a gente teve vários antes, né? Vamos falar depois de rede social, de, enfim, consultório, tudo que, né? Muita coisa que a gente pode abordar aqui. Obrigada, Mari, viu? Eu agradeço. Obrigada, gente, também, quem assistiu. E até a próxima. Fiquem ligados nos próximos episódios. Tchau, tchau, gente.